Graça e paz. Estamos iniciando mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Povo. Nós vamos falar de um assunto muito interessante hoje nessa lição, referente à solidão. É uma das coisas que hoje, por esse período de pandemia que nós estamos passando, mais um ano, e muitas pessoas estão sofrendo muito. Isso não quer dizer que nunca existiu a solidão. A solidão sempre houve e sempre haverá. Só que nestes últimos tempos, a solidão tem se manifestado de uma maneira mais intensa. Nós temos um salmo muito interessante, que é o Salmo 23, que todos nós conhecemos. É um salmo de Davi. Ele fez realmente quando estava governando Israel. Ele lembrou daqueles momentos que ele passava no pastoreio das ovelhas de seu pai Jessé. Mas esse salmo é muito oportuno hoje para nós. E nós vamos falar sobre um problema grave por conta aí do isolamento social. Muitas pessoas estão sendo obrigadas a ficarem em casa, estão se privando dos seus parentes, dos seus queridos, e de irem à igreja, de ir em festas, por conta desse vírus que tem assolado muitas vidas, ceifado muitas vidas. Mas existe um outro vírus que é imperceptível aos nossos olhos, é o vírus da alma, o vírus da solidão. Qual é o conceito de solidão? Será que solidão é você estar só? É você se retirar? É você estar num ambiente tranquilo, sossegado, onde não tem ninguém para te perturbar, longe das aglomerações, longe dos centros urbanos, num lugar assim pitoresco, agradável, tranquilo, sossegado. Mas solidão não é isto. Solidão é uma coisa da alma, é uma coisa muito profunda. Um escritor, ele chegou a dizer que a solidão é a dor de estar sozinho. Realmente, solidão é um mal da alma, quando a sua alma está passando por momentos difíceis, procurando consolo, procurando refúgio, procurando algo em que se apoiar e não encontra nada, ela se sente totalmente oprimida e dolorida. A solidão, como nós vemos, ela não é um fato novo. Nós temos na Bíblia, exemplos de pessoas, de personagens bíblicos que tiveram momentos de solidão. Isso já começou desde lá da criação do homem, quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim, num jardim maravilhoso, onde tinha muitas coisas, uma paisagem maravilhosa, um jardim com pássaros, belas flores, os animais, aquele frescor, aquele momento agradável. Mas diz a Bíblia no Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja adiante dele, que seja o apoio, o esteio, a companhia do homem. Aí nós vemos que a solidão é uma coisa que pode surgir, que está em nós, e nós precisamos de todas as formas buscar meios para que essa solidão possa ser amenizada. Temos um outro exemplo na palavra de Deus, o grande Moisés, um grande líder, um legislador, aquele homem que foi chamado por Deus, um homem poderoso, valoroso, um príncipe lá quando estava em Faraó. Depois ele, mediante um fato que aconteceu na sua vida, ele teve que fugir e ir para o deserto. Deserto significa solidão também. E ali ele ficou só, ele ficou numa situação ali difícil, longe do seu povo,
mas mesmo assim ele teve o refrigério, o consolo de Deus. Mas houve momentos ali, quando Moisés estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto para conquistar a terra prometida, houve um momento em Levítico, ou melhor, em Números, capítulo 11, que Moisés ficou muito deprimido, muito só, muito angustiado por conta da rebeldia, da teimosia daquele povo. Ele sentiu tão mal que pediu que Deus tirasse ele do mundo, que aliviasse aquele peso, aquela dor de estar sozinho, suportando todo o peso daquele povo. Houve um momento ali de angústia da sua alma, quando a alma se encontra na noite, na sua própria noite da escuridão. E também outro caso muito conhecido de um homem que enfrentou a solidão também foi Elias, como diz lá em 1 Reis 19:9, quando Elias também, depois de efetuar um grande prodígio ali, uma manifestação maravilhosa de Deus diante dos 450 profetas de Baal, quando ele derrotou, quando ele acabou com aqueles profetas, mas depois daquele episódio, a rainha Jezabel foi comunicada por Acabe o que ele tinha feito com seus profetas. A rainha Jezabel falou: o que aconteceu com esses profetas vai acontecer o mesmo com Elias. Diante dessa ameaça, diante dessa insegurança, Elias teve que fugir, entrar numa solidão. E ele, depois de caminhar 40 dias e 40 noites com o alimento daquele pão, ele chega a uma caverna no monte do Senhor, no monte Horebe, e entra naquela caverna, e ali ele expressa sua solidão, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas, só eu fiquei só e busco a minha vida. Foi quando Deus veio de encontro à solidão de Elias, quando ele estava no momento crítico, desanimado, cabisbaixo, depois de ter sido usado poderosamente por Deus, aquele homem se abateu. A solidão faz parte da nossa vida. Os grandes homens e mulheres de Deus sempre sofreram, como no caso aqui dessa mulher chamada Noemi. Noemi perdeu o seu marido, depois perdeu seus filhos, depois ela fica só com as suas noras, e naquele momento de solidão, Noemi, no capítulo 1 do livro de Ruth, do versículos de 1 a 8, ela diz para suas duas noras: minhas filhas, não é bom que vocês fiquem comigo, porque a minha alma está amargurada, angustiada. Ela sentiu a solidão, e ela não queria que as suas noras compartilhassem da sua solidão. Mas aí vemos que Ruth, ela compreendeu o que estava passando na alma da sua sogra, Noemi, e ela confortou Noemi, ficou com Noemi. Então Noemi se sentiu amargurada, sozinha, triste, porque a solidão também abateu o seu coração. E o que nós temos aí de exemplo de solidão também, não podemos deixar de falar, é de Jó. Nós sabemos que Jó foi um homem íntegro, temente a Deus, que fazia o que era reto, e de repente ele perde tudo, perde a saúde, e a sua mulher ainda o aconselha a amaldiçoar a Deus e morrer. Esse foi o momento crucial de Jó, quando ele sente ali na sua alma a grande tristeza da solidão, por não compreender que aquilo que estava acontecendo com ele não era diretamente de Deus, era uma ação maligna de Satanás, colocando Jó à prova, principalmente ali Jó na solidão. Mas foi no momento de solidão que Jó teve uma experiência maravilhosa, magnífica com Deus, quando Jó diz que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas naquele momento de solidão, de angústia, de tristeza, de desespero, Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas naquele momento Jó, ele confiou, ele olhou para o Senhor e restaurou as suas forças, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, lhe dando em dobro. Mas o maior de todos os exemplos de solidão aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, quando em Mateus 27, versículo 26, 27,
6, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aí Jesus sentiu toda a solidão, sendo ele o Filho de Deus, aquele que vivia em comunhão intensa com Deus, nunca se separava de Deus, sempre estava em oração, em comunhão, em ligação direta com Deus, mas nesse momento ali, naquele momento crucial, naquele momento de agonia da cruz, ele sentiu a solidão, só ele sentindo sobre si os nossos pecados. Foi um tipo de solidão eterna, aquilo que aqueles que não aceitarem Jesus vão passar. A Bíblia diz que existe o céu e o inferno, mas quem não buscar o Senhor, crer em Jesus para perdão dos seus pecados, poderá ficar eternamente só, sofrendo a dor da solidão eterna, ou seja, a alma que Deus criou, que era para estar novamente com Deus, vai estar eternamente separada do seu Criador. Mas existe algumas causas que provocam solidão em nossas vidas, né? Eu enumerei algumas delas aqui, quero compartilhar com vocês de uma maneira bem sucinta. A primeira que causa é o uso excessivo das mídias sociais. Não que eu sou contra o uso das mídias, até porque nós estamos usando a mídia agora, né? Por conta da pandemia, ela tem um lado bom, um lado positivo. Mas quando você se concentra só na mídia, se refugia em ficar conectado na internet, no Facebook, no Instagram, você acaba realmente ficando só. Você acaba ficando na solidão. E por que isso? Porque eu estou dizendo, porque nós somos seres humanos, nós somos seres relacionais. Nós temos que estar face a face com outras pessoas, presencialmente. Só a internet, só os meios virtuais, eles não dão conta para eliminar a solidão. Eles minimizam a solidão, mas não tira o efeito, a causa principal da solidão. E temos outro efeito aqui muito comum hoje em dia, principalmente nos grandes centros, nas metrópoles, como aqui em São José dos Campos, uma grande cidade, apesar de muita gente andando nos ônibus, nas praças, no comércio, mas principalmente na capital, São Paulo, a gente vê aquela aglomeração. Agora não, né? Não tanto agora, mas antes da pandemia a gente via lá muita pessoa, mas ali estavam sós. Iam para comprar, mas não tinha nenhuma ligação uma com a outra. Então, a urbanização, a aglomeração, muita gente junta, não significa que nós estamos eliminando do nosso interior a solidão. A solidão continua, ela vai permanecer. E outra coisa também que leva as pessoas a ficarem só, é a questão profissional. Muitas pessoas se preocupam, eu quero melhorar a minha vida profissional, eu quero estudar, eu quero fazer curso, se envolve tanto com essas coisas que acabam sentindo só, sendo absorvida pelo desejo de se aprimorar na vida profissional, de serem capacitadas. Isso é bom até certo ponto. Tem que ter um limite, um equilíbrio. A gente precisa melhorar, nos capacitar, estar preparado, habilitado para enfrentar as novas tecnologias, né, que temos diante de nós. Mas isso não significa que nós precisamos só disso. Precisamos do contato com pessoas. Não podemos nos afastar demasiadamente das pessoas. E outra questão também que causa a solidão é a baixa autoestima. Muitas pessoas não se valorizam, não se acham importante, estão sempre se lamentando, reclamando que poderiam ser melhores, que não têm capacidade, começam a fazer comparações, acham que as outras pessoas são melhores, as outras pessoas conseguem e ela não consegue nada, parece que tudo dá errado na vida dela, mas não é verdade. Isso é uma questão muito pessoal. A pessoa precisa
reconhecer que ela é importante. O primeiro princípio é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu capacidade, nos deu inteligência para que nós possamos nos valorizar. Se as pessoas não nos valorizam, o problema é delas. Nós temos que dar demasiado, equilibrado valor para cada um de nós. E outro problema também que pode causar a solidão é a comunicação deficiente. Talvez muitas pessoas não conseguem se comunicar adequadamente, no nível muito superficial, e acaba tendo uma comunicação truncada, defeituosa, com ruídos, impedindo de uma boa comunicação. O que acontece? Isso acaba as pessoas se afastando dela e ela também acaba se afastando dessas pessoas. Então é importante nós nos comunicarmos bem com as pessoas nos vários níveis, no superficial, no médio e no profundo também. Isso mais quando no nível profundo com os nossos parentes, nossos queridos, os cônjuges, né? Dentro da igreja também, no ambiente cristão. E o outro problema sério aqui que eu quero destacar é viuvez e divórcio, principalmente a viuvez, né? Se existe uma coisa que causa muita solidão, é quando uma pessoa perde o esposo ou a esposa, o seu consórcio. Por quê? Porque isso causa uma perda muito grande, um vazio muito grande. Essas pessoas realmente precisam superar, elas precisam ter meios para sair da solidão, né? Porque a perda de um cônjuge afeta diretamente o outro e acaba deixando o outro numa situação deprimente, pode até levar à depressão. É neste momento que nós temos que ter muita consideração aqueles que estão viúvos e da mesma forma os divorciados também. Existem vários motivos para o divórcio, né? Não que a Bíblia aprova o divórcio, ela é a favor do divórcio, mas às vezes o divórcio acontece e as pessoas que sofreram o divórcio devem ser amparadas, devem ser acolhidas, aceitas, sem nenhuma censura, sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento. Isso é muito importante para que elas se sintam bem, para que a solidão não as venha a consumir. O principal de todo da solidão está aqui nesse penúltimo item que diz a falta de comunhão com Deus. Realmente, essa é aí a razão mais forte da solidão. As pessoas podem procurar na internet, o Facebook, Instagram, as redes sociais, companhia de outras pessoas, mas a comunhão com Deus é importantíssima, é imprescindível. Nós precisamos de ter comunhão, porque a nossa alma ela só deseja a Deus, a nossa alma só encontrará descanso em Deus. E o vazio que existe em nós, como diz Agostinho, que é a falta da presença de Deus. E a comunhão com Deus é um momento importantíssimo para que, quando você não encontra apoio de ninguém, quando tudo está escuro, quando tudo está nublado, não há nenhuma luz no fim do túnel, você crê em Deus, você crê que Ele está presente e que Ele não te abandonou, porque Jesus sofreu na cruz a solidão por nós, por causa dos nossos pecados, mas os nossos pecados foram lançados sobre Jesus para que nós pudéssemos ser perdoados através do nosso arrependimento. Então o arrependimento nos leva ao último item, que é a confissão dos pecados. Sem a confissão do pecado, não podemos ter comunhão com Deus, porque o pecado, ele faz uma cisão, ele nos desconecta de Deus, ele nos separa de Deus. Então é importante nós verificarmos que as causas, aquilo que causa solidão, tanto para fazer uma análise pessoal da nossa vida, se estamos sós ou não, se estamos sentindo ou não solidão, como também para ajudar aqueles outros irmãos, amigos, conhecidos nossos, parentes que estão passando por problema da solidão. Mas além das causas, temos os efeitos da solidão. Um dos prejuízos, aqui o primeiro que eu destaco agora,
prejuízo para os relacionamentos, tá? Quando você entra na solidão, como quando você é envolvido pela solidão, você não consegue se relacionar com as pessoas, né? As pessoas parecem distantes, você não consegue conectar com elas, né? Porque a solidão nos envolve de uma forma tal que não nos permite que nós nos relacionemos com as pessoas. Então, é muito importante examinar esse efeito aqui, se a solidão não nos está atrapalhando para nos comunicarmos com as outras pessoas. E também a perda da motivação para a vida, né? A pessoa sozinha, né? A pessoa, ela fica desanimada, ela fica sem ânimo, não consegue fazer nada, porque a solidão começa a permear todo o seu interior, sugando toda a sua energia, todo o seu ânimo, toda a sua vontade de viver. Por isso, a perda da motivação pode ser também um indício que você está passando por uma solidão. E outro problema também que está acontecendo muito agora na pandemia, né, é o uso de bebidas alcoólicas, né? As pessoas e drogas também. As pessoas ficam longe no isolamento social, elas acabam se enveredando pelas bebidas para amenizar aí a solidão. Elas não conseguem mais aquele momentos de aglomeração, de estarmos juntos, bebendo com seus colegas nos bares, nos restaurantes, e acabam trazendo a bebida para casa. Como ela não tem mais com quem se conectar, ela se entrega totalmente à bebida. Isso pode acontecer e tem acontecido. E é uma estatística que o consumo de bebida alcoólica aumentou muito nessa pandemia. E também o uso de drogas que nós podemos. E outra causa também, outro efeito, melhor, não causa, efeito, é a tristeza, né? A pessoa ela sente uma tristeza profunda, aquela amargura, aquela sensação de pesar, né, que dói no seu coração, é a tristeza. E também, além da tristeza, vai o estresse, a ansiedade, a depressão, e além de causar doenças físicas, né? Foi aqui detectado, né, por alguns especialistas na área da medicina, que a solidão pode causar aumentar a pressão alta, alterar o açúcar no sangue, predisposição e desenvolver câncer, insônia, dor nos músculos e nas articulações. Esses são alguns dos efeitos da solidão. Bom, já falamos das causas e já falamos dos efeitos da solidão. Então agora, como enfrentar esse inimigo que está bem presente nos nossos dias por conta do isolamento social, porque não podemos ficar muito tempo junto com as pessoas e se pudermos juntar, será por pouco tempo, com um certo limite de pessoas, né? Então, um dos conselhos que nós temos aqui para enfrentar a solidão é não ficar sozinho, né? Eu sei que é muito difícil hoje, né? Mas devemos, por todos os meios, tomando as devidas precauções, devemos ter alguém para compartilhar o que nós sentimos, o que nós estamos passando. Ou através da internet, do Facebook, do WhatsApp, ou através de uma ligação, você pode ter contato com alguém. E mesmo você, que talvez se sinta só, você também pode entrar na internet, entrar num número de celular de alguém, se tem um WhatsApp, você manda uma mensagem, para compartilhar aquilo que você está sentindo com alguém, sua confiança, para você desabafar, para você se fortalecer, porque ficar sozinho é pior, né? Embora que hoje existe uma determinação, uma lei, né? Um decreto aí pelo nosso governador que devemos não aglomerar, né? Mas isso não significa que você tem que ficar o tempo todo sozinho. Você deve conseguir alguns meios para poder se comunicar com alguém que possa, que você tenha amizade, seu amigo. Isso é muito importante. E também, além de você procurar
o conforto, o consolo com um amigo, com alguém de confiança, também você pode, de uma forma ou de outra, abençoar essas pessoas. Tem muitas pessoas hoje que estão precisando de uma palavra, uma mensagem da palavra de Deus. Eu vejo que muitos irmãos mandam aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, sempre mandando mensagem ali, um versículo animador. Isso é para abençoar aquelas pessoas, para que elas não sintam muito só, para que elas possam enfrentar a solidão. Então é muito importante. E outra coisa que eu acho muito oportuno, principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando, é a gente fazer algo significativo, né? Como é bom você fazer algo que seja bom para você. Pode ser até algo simples, como ouvir uma música bonita que você gosta, uma música gospel, uma música antiga, ou uma outra música que seja uma música que vai trazer alento, vai trazer alegria, vai trazer conforto. Tem muitas músicas boas, né, que você pode fazer, ou fazer algum tipo de trabalho manual. É muito bom também você fazer algo manual, pintar uma tela, construir alguma coisa, fazer artesanato. Isso é muito legal, muito bom. Isso ajuda a você a enfrentar, minimizar a sua solidão e enfrentar esse problema muito duro hoje, que é a pandemia. E procure se conectar com outras pessoas. Isso também é muito importante, muito interessante. E também encontre outras fontes de conforto, né? Ou coisas boas para você se sentir confortável, né? Ou como uma boa comida de vez em quando, preparar uma coisa diferente, né? Coisas que vai lhe trazer conforto, um bálsamo, uma massagem. Isso tudo ajuda você a minimizar a solidão que talvez você esteja passando. E outra coisa importante, né? As coisas mudam na nossa vida através da nossa cabeça, do nosso pensamento, né? Quando a gente liga a mídia, nós vemos muitas notícias, né? E a maioria das notícias morreu tantos contaminados, e parece que a ênfase é só na morte, na contaminação que o vírus está espalhando. Mas tem coisas boas também que nós devemos colocar na nossa mente. O vírus está espalhando, mas a vacina também, muitas pessoas estão vacinadas. E embora muitas pessoas morreram, muitas pessoas também estão sendo curadas. E existe o lado bom também das coisas que você pode encher a sua mente. O Paulo diz lá que nós devemos encher, não lembro se é Colossenses, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que enriquece, que vai dar alento, alegria, vai edificar. Você deve pensar nas coisas boas, edificantes, de boa fama, coisas que realmente vão fazer que os seus pensamentos se desviem das coisas ruins que estão sendo transmitidas pelas mídias de uma forma geral, né? Televisiva e pela outros tipos de mídia na internet. Você deve buscar também coisas boas para você encher sua mente, para que o seu pensamento seja um pensamento mais positivo, um pensamento mais otimista, que você sinta mais ânimos, porque a pandemia veio, mas não significa que essa pandemia vai ficar, que isso vai acabar. Um dia isso vai passar. Então procure, a Bíblia diz lá em Filipenses, né? Um versículo muito interessante, Filipenses, não me fala a memória, Filipenses ou Colossenses, né? Paulo falando que a gente deve pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está sentado, e que nós devemos mudar o nosso pensamento, né? Tudo que é bom, tudo que é amável, agradável, nós devemos pensar. Então, essas aqui são algumas dicas para que você possa enfrentar a solidão. Essa palavra é muito interessante, né? Nós falamos de solidão. É muito importante eu falar sobre solitude. Solitude também é solidão, é ficar só. Mas a solitude não é aquela solidão da alma, de mal-estar, de pesar, de opressão. A solitude é uma disposição em você se voluntariamente ficar só.
Como diz aqui, eu li essa definição, uma pessoa disse aqui, ó, é a glória de estar sozinho. Isto implica em querer estar, em aproveitar esses momentos únicos consigo mesmo. E também a segunda definição é: solitude é uma escolha. Em vez de nos sentirmos desconectados dos outros, podemos nos conectar em nos conectar com nós mesmos. Quero dizer, solicitude é o que Jesus fazia, né? Jesus sempre, no seu ministério aqui na Terra, de 3 anos, foi um ministério muito intenso. Jesus estava sempre presente com a multidão. Ele começava o seu ministério de manhã até a noite, e Jesus tinha um momento que ele se retirava. Isso é solitude, aquele momento de ter a comunhão com Deus, de estar a só com o Pai, de refletir, de pensar, de buscar forças, de buscar segurança, de buscar conforto. Jesus fazia isto, e isto ele fazia para nos ensinar que nós temos que ter um momento que nós devemos nos retirar da aglomeração, da correria do dia a dia, dos problemas que enfrentamos no nosso emprego, na faculdade, na escola. De uma maneira geral, nós temos que retirar para nos voltarmos para nós mesmos, para entrarmos dentro de nós, para refletir sobre aquilo que existe em nós, porque em nós o ser humano é rico. Existe mais coisa dentro do ser humano, mais importante do que fora do ser humano. Então, existe em nós riquezas inesgotáveis, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, você tirar um tempo a sós com você mesmo, é o momento de você desfrutar de quem você é, de pensar em você, naquilo que você faz, naquilo que você tem, naquilo que você é no seu interior, é muito importante, né? É mais ou menos aqui, solitude, é você ficar a sós com você mesmo. É muito importante nós termos esse momento, né? De nos separarmos. A Bíblia diz que nós devemos separar o momento de estar a sós conosco e a sós com o nosso Pai, como nos ensinou Jesus. Vá no seu aposento, no seu quarto, feche a sua porta e teu Pai que está atento te ouvirá. É um momento de comunhão, em que você vai se abrir para o Pai, vai expressar as suas angústias, as suas tristezas, as suas decepções, e com certeza o Pai amoroso vai te confortar, te consolar. A solitude é muito importante, é necessária, né? Porque se a gente ficar correndo de um lado para o outro, pensando nas coisas, nas contas que temos a pagar, nos problemas que temos na nossa família, e agora com esse problema da pandemia, quantas pessoas vão morrer, será que vai ter vacina, não vai ter, o que vai ser, será que as pessoas vão morrer de fome, o que vai ser da gente, a gente ficar desesperado, mas tire um momento, se afaste de tudo isso, desses problemas, dessas informações perniciosas, negativas, né? E busca o Senhor na solidão. Uma das coisas que nós vemos na Bíblia, lá no Velho Testamento, é que os momentos de maior produtividade das pessoas, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, foram quando eles estiveram a sós com Deus. Eu lembro de Ana quando estava ali no templo, lá de Eli, né? Eli era o sacerdote, e Ana começou ali a sentir tristeza, se derramou, começou a chorar, até Eli pensou que ela estava embriagada, mas ela estava expressando ali a sua amargura, a sua tristeza, só ela, não ouvia nem a voz dela, de Ana. Ana estava totalmente ali voltada para dentro dela mesma, ela estava em direta, estreita comunhão com Deus, tá? Então a solitude, ela traz benefícios para a nossa vida também.
ela ajuda a gente a se conhecer melhor. O autoconhecimento é muito importante, né? Muitas pessoas ficam pensando, o que que eu vou fazer? O que que eu vou ser na vida, né? Principalmente os jovens, adolescentes, né? Estão preparando aí. Mas é muito importante você se conhecer. Você se conhece quando você dá um tempo para você mesmo, para você se voltar para dentro de você, ali você vai ver quem você é, as suas qualidade, os seus defeitos, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e vai, através disso, se preparar melhor para a vida. Então, através da solitude. E também a solitude é o momento de você dar vazão à sua criatividade, né? Porque nós temos tanta coisa boa em nós. Hoje em dia a gente recebe tudo pronto, né? Vem tudo, na maioria, lá da China, né? A gente compra, tanta coisa que eles inventam. E isso acaba tolindo a nossa criatividade, né? Podando a nossa criatividade. Nós temos que criar também. É quando você se volta para si mesmo, você vê o seu potencial criativo, então você começa a desenvolvê-lo. E também se energizar. Energizar é buscar energia, força. Quando você entra nesse momento de ficar a só, você reabastece as suas baterias emocionais, intelectuais e espirituais, voltando para você e voltando para o seu Criador, que é o nosso Deus. E também vai melhorar a sua qualidade relacional, as suas relações com a sua família, com o esposo, a esposa, com os filhos, com os parentes, com os vizinhos, com os irmãos da igreja, com os colegas, né, profissionais. Então, a solitude ajuda até a melhorar as relações. E promove também a sua autonomia. Você se torna uma pessoa mais independente, né? Ao invés de ficar voltando, buscando recursos fora para se preparar para a vida, para ser mais habilitado para realizar as coisas. Através da solitude, você começa a ter o próprio controle da sua vida e você começa a produzir coisas por você mesmo, sem depender muito das pessoas. Isso não significa que você não dependa dos outros, mas vai depender menos. Você vai ter autonomia. E também a solitude ajuda a processar nossas emoções, que muitas vezes as nossas emoções estão muito lá embaixo, na euforia. A solitude serve para equilibrar as nossas emoções e principalmente aqui para conectarmos com Deus. Bom, queremos agora chegar ao final dessa lição, né? Espero que você tenha aproveitado bastante, que Deus tenha falado ao seu coração. Mas eu quero concluir com esses 4 tópicos aqui. A conclusão é uma pergunta, né? Como podemos ajudar pessoas que sofrem de solidão? Pense nisso. Você pode ajudar, você tem condições de ajudar, né? Existem várias maneiras de você entrar em contato com alguém, quem sabe aquela pessoa que você não ligou ainda, ou aquela pessoa que já é mais de idade, que está muito só, quem sabe você tem o telefone, o WhatsApp, ou até mesmo o Facebook, Instagram, entre em contato com ela, né? Você pode de alguma forma ser solícito a essas pessoas para poder ajudá-las na solidão delas. E também uma outra coisa que nós temos aí que nos ajuda com as pessoas que estão só, veja bem, né? Não é você ligar para a pessoa para aconselhar as pessoas. Muitas pessoas querem ser conselheiros, mas às vezes a pessoa não quer conselho, né? Ela quer mais um ombro amigo, alguém para se apoiar, alguém para ouvi-la, alguém para aceitar. É o acolhimento, né? As pessoas precisam ser abraçadas, acolhidas, e você, através da palavra, através de uma mensagem pelo WhatsApp ou até uma videoconferência também, né? Uma chamada de vídeo, você poderá então levar uma palavra ou solicitar aquela pessoa que dá a oportunidade para ela falar alguma coisa que ela quer falar para você, daquilo que está apertando seu coração, que está fazendo com que ela se sinta só.
E tentar se comunicar com essas pessoas é muito importante, né? E em último lugar aqui na conclusão é levar as pessoas a conhecer a Jesus. Esse é o principal. Nós temos muitos recursos, né, para minimizar a solidão. A solidão é uma questão do homem, da humanidade. As pessoas se sentem só, sempre vão se sentir só. Enquanto tivermos ainda nesse corpo de fraqueza, de pecado, de limitações, nós vamos nos sentir só. Mas há momentos que só uma pessoa, alguém que poderá entrar no fundo dessa alma e levar o verdadeiro consolo. E essa pessoa, com certeza, é Jesus. Ele, ao morrer na cruz, ele disponibilizou, ele abriu para nós o acesso direto ao trono da graça de Deus para que pudéssemos ser acariciados, amados, porque a Bíblia diz que nós somos amados e queridos de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. O Senhor quer confortar, por isso Jesus mandou o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é o Paráclito, ou seja, ele é o nosso Consolador. Então, quero concluir agora esta breve lição sobre a solidão. Nós vamos orar e pedir a Deus que conforte, entre no seu lar, no seu coração, que Jesus entre para lhe trazer o conforto, a alegria, a paz que só Ele pode dar. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero estar na Tua presença para agradecer pelas bênçãos derramadas. Eu não sei quem está ouvindo agora essa palavra, que essa palavra, Senhor, possa ficar em cada coração que a ouviu, que possa entender que Jesus está no céu, mas Ele também está aqui conosco, porque Ele disse que de forma alguma nos abandonaria, nem nos deixaria, porque Ele disse, estarei convosco até o fim dos tempos. E Jesus está conosco, Jesus está com você, meu querido, minha querida, para confortar o seu coração, para lhe dar ânimo, saber que você é importante, que você é um filho e filha de Deus, preparado para toda boa obra, e que este momento de pandemia, de isolamento social, não é o momento de ficarmos na solidão, mas é o momento de aproveitar a solidão para praticar a solitude, estar a sós com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, aprendendo dele para, através de nós, ele possa confortar outros corações que estão a sós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Amém.